seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos ver mais um exercício falando sobre sequência. Sequência numérica dada por uma formação chamada lei de recorrência. O exercício ele diz o seguinte: construa em cada caso a sequência definida pela relação. Letra A, A1 igual a menos 5, a n mais 1 igual a 2 vezes a n mais 3, com n pertencente aos naturais sem o zero. Letra B, A1 igual a 0, a n mais 1 igual a menos 2, mais a n ao quadrado, n pertencente aos naturais sem o zero. O que é isso? Isso é uma chamada lei de recorrência, em que você recorre ao termo anterior para calcular o próximo. Perceba que o A1 é dado, então você tendo A1, lembra, no A1 você tem um valor conhecido, você vai usar o A1 para calcular o A2. Então você recorre ao valor de A1, para calcular o valor de A2, fazendo uma alteração nos valores de n. Tendo o valor de A2, você vai calcular o A3. Ou seja, você recorre ao valor de A2 para calcular o A3. Tendo o valor de A3, você vai calcular o A4. E assim, você vai calculando um termo após o outro. Você tem o primeiro termo, calcula o segundo, tem o segundo, calcula o terceiro, tem o terceiro, calcula o quarto. E observe o detalhe. É sempre um termo a n mais 1, né? Perceba que a posição do termo aqui, esses termos, né, esses elementos de uma sequência, eles têm uma posição definida pelo n. Perceba que no primeiro caso aqui, segundo, terceiro e quarto caso, a posição deles é dada pelo índice. Aqui o índice é 1, aqui o índice é 2, aqui o índice é 3, aqui o índice é 4 e assim por diante. E na nossa lei de recorrência, o índice do termo aqui é n mais 1. Perceba que aqui, olha, se você observar, n mais 1 significa o próximo número. Por quê? Se aqui a posição desse termo é 1, quando eu faço mais 1 na sua posição, a posição dele passa a ser o 2. Então, A1 mais 1 é o A2. A2 mais 1 é o A3. A3 mais 1 é o A4. E aí eu vou construindo os termos. Por exemplo, na letra A, o A1, perceba que o primeiro número é dado, é menos 5. E o A2, eu vou construir a partir do menos 5, eu vou construir o A2 conhecendo a 1, através dessa formulazinha aqui, ó. A n mais 1 é igual a 2 vezes a n mais 3, fazendo n igual a 1. Perceba que se eu fizer n igual a 1, eu vou ter na minha formulazinha, ó, a n mais 1. Então estou fazendo n igual a 1. 1 mais 1. Quem que é o A1 mais 1? É o A2, estou fazendo o segundo número, que é igual a 2 vezes, o A índice n, estou fazendo n igual a 1, A1 mais 3. Perceba que nessa expressão aqui, o que eu fiz? Eu fiz n igual a 1. Então, o que é o meu A2? É o A1 mais 1, que é igual a 2 vezes, lembra que eu estou fazendo n igual a 1, 2 vezes A1 mais 3. Só que o A1 é conhecido, né? Então quer dizer que o meu A2, ele é igual a 2 vezes o A1, que eu sei que é menos 5, mais 3. Então quer dizer que o meu A2, ele é igual a 2 vezes menos 5, menos 10, mais 3.
que é menos 7. Então eu tenho o A2. Se eu tenho o A2, agora eu posso fazer o A3, né? Usando o mesmo raciocínio. Quem que é o A3? Quem que é o A3? O A3 ele é, lembra que estou fazendo a letra A, fórmulazinha essa aqui. Eu vou fazer para calcular o A3, vou fazer o N igual a 2. Lembra, na posição 1, N mais 1 vai dar 2. Na posição 2, N mais 1 vai dar 3. Na posição 3, N mais 1 vai dar 4. E assim por diante. Quem que é o A3? É o A, posição 2 mais 1. Então é o A3. Só que o meu N é igual a 2. 2 mais 1, 3. Que é igual a 2 vezes. Que é igual a 2 vezes o A. Lembra que o N é igual a 2. Mais 3. Lembra? 2 vezes a N. N igual a 2. Então 2 vezes o A2 mais 3. Então eu estou usando o número anterior para calcular o próximo. O A2 eu sei que é menos 7. Então 2 vezes menos 7 mais 3. Então quem que é o A3, né? O A3 ele vai ser 2 vezes menos 7 menos 14 mais 3. Menos 14 mais 3 menos 11. Então eu tenho o A3. Aí eu vou fazer o A4. Daí eu faço o A4, o A5, o A6, todos dessa forma, né? Então, na letra A, se eu quero construir em cada caso a sequência da letra A, uma sequência numérica, em que o primeiro número é o menos 5, o segundo número é o menos 7, o terceiro número é o menos 11, e assim eu posso construir todos os infinitos números dessa sequência, certo? Vamos ver a letra B como fica. Na letra B, eu tenho que o primeiro número, né, o A1, foi dado 1 igual a 0. E vou usar a mesma coisa. O A1, vou calcular o A2 a partir do A1. Então quem que é o A2? Quem que é o A2? É o A1 mais 1. Percebeu que eu estou usando a formulazinha, fazendo N igual a 1. Então nesse caso aqui eu estou fazendo N igual a 1. Né? Então se o N é igual a 1, 1 mais 1 é igual a menos 2. Isso aqui é igual a menos 2. Mais o AN ao quadrado, mais o A1 ao quadrado. Essa é a nossa formulazinha. Lembra que o N é um número natural, sem o zero, então N é igual a 1, 2, 3, né? Então se eu fizer N igual a 1, calcula 2. Quem que é o A1? A1 é 0, então isso aqui é menos 2, mais 0 ao quadrado. Então eu calculo o A2, né? Então o A2 aqui nesse caso é o menos 2, 0 ao quadrado é 0, então o A2 é igual a menos 2. Então calculei o A2. E vou repetir o processo para o A3, para o A4, para o A5, quantos números precisar. Vou fazer até o A3, né? O A3 aqui, ele é o A2 mais 1. Perceba que nesse caso aqui eu estou fazendo, ó, N, né, AN mais 1, N igual a 2. Então nesse A3, N igual a 2. Se eu fizer N igual a 2, né, 2 mais 1 é 3, calculo a 3. Mas o que é o N igual a 2? É menos 2, mais, né? Se eu estou fazendo N igual a 2, aqui é N, então A2 ao quadrado, que vai ser igual a menos 2 mais. Quem é o A2? Nós calculamos aqui, por isso que é uma lei de recorrências, tem que ter o anterior para calcular o próximo. Se eu quiser calcular o A5, tem que ter o A4. Bem, quem que é o A2? O A2 é menos 2, então menos 2 ao quadrado. Então o nosso A3
ele é menos 2 mais menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4. Né? Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 2 mais 4 é igual a 2. Então, se eu tenho A3, eu posso calcular o A4. Se eu tenho o A4, posso calcular o A5. Aí eu tenho a lei de recorrência, que recorre ao termo anterior, trabalhando com o índice n, recorro ao termo anterior para calcular o próximo. Então, essa sequência aqui teria mais ou menos esse aspecto, né? Uma sequência numérica. Primeiro número é 0. Segundo número é menos 2. Terceiro número é 2. Quarto número é isso aí, calculando, né? E assim nós temos uma sequência com infinitos termos, certo? Então nós temos a representação das sequências, né? Construir cada caso a sequência definida por essa relação. E aí nós temos a representação dela nessa forma extensa, certo? Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.